Oi gente, como é que vocês estão? Aqui é a Rebe e hoje, como prometido, eu vim trazer o Sketchbook Tour do meu segundo sketchbook, né, de 2020. Na metade do ano passado, eu fiz um Sketchbook Tour aqui com vocês. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois de assistir esse. Mas eu tive dois sketchbooks, né, em 2020, que foram sketchbooks mais fininhos, que eu mesmo criei. E eu confesso pra vocês que esse tipo de abordagem, né, de fazer um sketchbook de forma artesanal e, enfim, sem muitas páginas, me ajudou bastante a perder, né, o medo de sketchbook. Esse adesivinho aqui é da Rebeca Tangerina. Eu vou deixar o link da lojinha dela aqui, do Instagram também, para vocês conhecerem. O trabalho dela é muito delicado e lindo. E começando na primeira página, como eu mostrei pra vocês, é uma coisa que eu sempre tenho feito no meu sketchbook, né? Que é fazer uma capa mesmo e mostrar que é o último dia que eu usei. O primeiro dia e o último que eu usei esse sketchbook. Então, vou até botar aqui que eu terminei dia 31. E eu fiz também, antes de começar a desenhar, esse posterzinho com os meus objetivos nesse sketchbook, mas eu acabei fazendo uma coisa bastante abstrata, que eu gostei muito do que eu escrevi aqui. Por algum motivo eu gosto de escrever essas coisas em inglês, mas não necessariamente quer dizer que eu sei falar de forma fluente, tá, gente? Mas vamos lá. Art Goals, primeiro. É como se fossem umas regrinhas criativas, na verdade. Então, o primeiro é faça arte, boa ou ruim. Segundo é, não existe arte ruim. A terceira é, deixe a sua criatividade fluir. E a quarta é, cresça além da sua zona de conforto. E a quinta é, se divirta. E eu sinto que eu realmente consegui aproveitar bastante esse sketchbook sem ficar com tanto receio ou ansiedade como nos sketchbooks anteriores, né? Essa é a primeira página do meu sketchbook, né? De forma mais oficial, digamos assim. E eu fiz toda com aquarela e finalizei com essa caneta Bic. Esse aqui depois virou um original em guache e aquarela também, que está disponível lá na minha loja. Eu gostei bastante até desse layout, apesar de ter ficado bastante manchado e cometer alguns erros aqui. Mas eu gostei também dessa menininha. Esse é um dos meus layouts favoritos do sketchbook. Eu fiz todo com essa caneta gel, sem fazer nenhum esboço prévio, né, em lápis ou algo assim. Eu fui vendo as fotos que eu achava bonitas, né, e aesthetic no Pinterest e fui desenhando. Foi nesse layout que eu percebi que eu conseguiria desenhar qualquer coisa que eu me dispusesse a desenhar, né? Porque eu sempre tive muito medo de sair da minha zona de conforto, que era só desenhar retrato. E meus sketchbooks anteriores basicamente só tinha isso. E aí depois veio essa menininha em guache, que eu fiz até um Reels pro Instagram. Esse aqui foi assim que eu comprei as minhas primeiras canetas Posca. E aí eu desenhei os materiais que eu mais tenho gostado de usar, né, na época. Que é a minha tablet, o Intuos Pro, grafite, a caneta Bic colorida, guache, e o pincel, né? Post-it, o grafite, né, que eu gosto de usar é a 072B. Eu coloquei aqui a aquarela também, que apesar de a aquarela não ser um dos meus materiais favoritos, não morrer de amores por ela, acaba sendo o material que eu mais uso, principalmente no sketchbook mesmo. E é claro, a borracha. Não necessariamente isso aqui são os meus materiais favoritos, tá, gente? Até porque, por exemplo, isso aqui, o post-it não é um material artístico, mas foi mais para compor aqui a página, né? Pensar no layout. Eu fiz um vídeo mostrando de fato os meus materiais favoritos de desenho e eu vou deixar aqui para vocês assistirem caso não tenham assistido ainda. Esse aqui foi um dos meus primeiros desenhos com pastel oleoso da Pentel. Eu gostei tanto que depois eu fiz um quadro maior, né, em acrílica. Eu tava até pensando recentemente em fazer um print dessa arte, né, redesenhar e tal. Esse aqui foi um sketch que eu fiz em aquarela. Eu não esperava esse resultado. Eu gostei muito, apesar de ter ficado algumas manchas e não escolher muito bem as cores para poder fazer a sombra na folha.
Eu fiz a aquarela, a base em aquarela e depois vim por cima com um lápis de cor. E aí foi quando eu pensei em fazer os originais da pré-venda do meu zine, o que só fica até ver com as flores. E aí eu fiz todos os esboços aqui, né? Pensando rapidamente e também os pequenos, como é que ficaria cada um. Essa aqui foi a minha tentativa fracassada de Inktober esse ano. Eu não pensei em nenhum momento de compartilhar no Instagram, eu queria fazer algo pra mim mesmo e relaxar. Mas mesmo assim eu acabei não conseguindo ter tempo e ficando muito ansiosa, né, nesse processo e resolvi parar. Mas eu comecei seguindo a lista da Furry Little Peach, eu adoro o trabalho dela, é muito fofo. E eu fui fazendo só com um lápis de cor mesmo, sendo que tem outros dias que eu tentei fazer em outras páginas mais à frente, mas eu não consegui chegar nem ao dia 15, se eu não me engano. Esse desenho é um dos que eu mais gosto desse sketchbook também. Eu vou refazer ele e resolver alguns erros de perspectiva, né? Pra poder transformar em frente pra minha loja. Aqui foi uma live que eu fiz no Instagram, ainda tá salvo no IGTV, pra quem quiser assistir, ver o processo de como é que foi. Eu fiz muitos erros e também eu não tenho uma quantidade de caneta posca suficiente para ficar uma sobreposição interessante. As cores às vezes não combinam tanto entre si, mas mesmo assim eu gostei de como ficou essa página. E também gostei de fazer live, né? Eu tenho que fazer mais esse ano. Aqui foram as últimas tentativas no Inktober. Dia 7, dia 8 era Prize e dia 9 era Rainbow. E aí eu fiz esses doodlezinhos. Aqui era Pet e aqui era Egg. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Que desenhos são esses? Eu peguei e desisti de vez. Esse desenho que eu fiz com a Brush Pen da Pentel. Eu gosto muito dela, mas eu ainda não me sinto totalmente segura e eu acabo fazendo besteira. Eu sou uma artista muito ansiosa, né? Eu não tenho paciência para coisar detalhes e fazer de forma delicada, então acaba ficando de qualquer jeito. Mas enfim, eu acho que é divertido para usar no sketchbook de qualquer forma. Esse layout para mim é um dos mais bonitos do meu sketchbook e o que eu sou realmente orgulhosa foi quando eu recebi, né, e abri, fiz aqui com vocês o review da gouache Arteza. E eu gostei muito de como ficou, tanto o resultado, né, das pinturas, quanto o layout mesmo, né, a posição de tudo. Eu quero depois refazer esse desenho maior, fazer um quadro mesmo com ele. Enfim. Isso aqui daria um bom sticker, né? Mas eu ainda não tenho máquina de fazer sticker. Preciso pesquisar a melhor forma de fazer. Aqui foi quando eu descobri esse canal, esse perfil no Instagram, Still Here, Still Life, que eles fazem todo mês, postam uma foto pra gente fazer estudos, né, de natureza morta. E eu gosto muito das fotos deles, são bem modernas e bonitas, né, aesthetic, mas eu até agora só fiz esse mesmo. Eu fiz um esboço por baixo, mas finalizei só com caneta gel. Aqui é gouache e aqui é gouache também. Eu tenho muita dificuldade de acabar não usando gouache como se fosse aquarela, né? Aqui tá muito parecendo aquarela, mas não é gouache. Aqui eu comecei desse jeito também, mas no final eu pensei, não, gouache é para ser opaco, eu tenho que me forçar a realmente usar gouache usando essa possibilidade, né, dessa tinta. E tá meio estranho porque foram muitas camadas, mas no final das contas, considerando que eu consegui fazer ainda uma luz e sombra, ficou bastante interessante. Essa página aqui eu tava bem tranquila e resolvi fazer uns estudos de gesture no dia 30 de novembro e 1 de dezembro. Eu gostei bastante também de usar aquarela para poder preencher e trabalhar um pouquinho também a questão da luz e sombra, né, o efeito disso na anatomia, porque sempre eu faço estudo de
gesto ou de anatomia só com grafite, mas eu achei que a aquarela dá um efeito interessante. Essa pintura é um estudo para um quadro que eu quero fazer de acrílica. E aí eu fui mais para entender um pouco como é que eu ia querer usar as flores, as cores, e eu usei lápis pastel oleoso, né, da Pentel. Aqui foi testando os carimbos que eu fiz para os envios da minha loja. Esse aqui eu acabei não prestando atenção e não era esse desenho que eu queria. Eu enviei outro desenho depois para ela substituir, sendo que quando ela mandou para eu confirmar, eu acabei não percebendo que ela não tinha mudado a arte, mas tem nada não é de todo ruim. Esse layout aqui eu fiz também mostrando um pouco do processo lá nos stories do Instagram. Esses desenhos aqui eu fiz todo também sem esboço, né, por baixo, direto na caneta, olhando a referência no Pinterest. E aí depois eu resolvi brincar um pouquinho fazendo esses doodles com Posca. E eu amei demais o resultado final, como é que ficou. Aqui eu acho que é o layout mais divertido que tem no meu sketchbook, apesar dos desenhos poderiam ter ficado um pouco melhores se eu tivesse... Mas foi uma brincadeira, né? Lá nos stories eu perguntei pra vocês qual era assim, a comida que não podia faltar, né, no dia de Natal. E aí vocês disseram rabanada, manjar. Isso aqui, eu esqueci qual o nome disso, Ai, gente, esqueci, mas eu acho que é com frango, é com bacalhau. Isso aqui é torta alemã e bacalhau com farofa. E aí muita gente falou bacalhau e outros falaram farofa, aí eu misturei tudo no final. Isso aqui é com frango mesmo. E no meu caso, lá em casa, a mãe sempre fazia uma cesta de fruta e comprava damasco e peach, agora eu não sei qual é a palavra, pêssego. Né? E eram frutas que ela só comprava mesmo no final de ano. Aí depois eu complementei com essas onomatopeias, com lápis de cor. Ficou uma página bastante divertida. Eu pretendo depois fazer digitalmente esses desenhos para poder colocar no meu portfólio. E é isso. E por último, foi o desenho que eu fiz com vocês aqui semana passada, falando um pouco das minhas metas, né, artísticas para esse ano. Se vocês ainda não assistiram, vão lá assistir, que tá bem legal. E pode inspirar vocês também a construírem, né, e decidirem quais são as suas metas artísticas também para 2021. Eu fiz o esboço, depois eu colori, né, com aquarela. Só fiz uma layer de base mesmo, não foi nenhum render, nem nada do tipo. E depois finalizei com lápis de cor. Ficou bem divertida essa página. Eu gostei bastante porque ficou bem assim, comic, né, o estilo. E é isso. A última página mesmo, quem desenhou foi o meu companheiro. Ele rabiscou lá. Eu dei o meu sketchbook para ele rabiscar, na verdade. E ele desenhou uma cama e escreveu "Dorme que por ti eu zelo". E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar um pouquinho do meu processo, né, do meu sketchbook. Aproveitem e deixem aqui nos comentários algum conteúdo em relação ao sketchbook que vocês gostariam de ver por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a continuar criando e até a próxima.